Então vamos nos preparar para esse encontro com o Pai, como nós sempre fazemos, né? Então busquem fechar os olhos, inclinar a cabeça nesse gesto de obediência ao Pai, nos colocando em nossos devidos lugares, com muita humildade, simplicidade, extremamente pequenos, perto da grandeza imensa e infinita do nosso Deus. O caminho é o desapego, é o se afastar das coisas do mundo e deixar-se envolver pelas coisas do Pai, de Deus, desse mundo espiritual que é o real. Porque o nosso, onde nós estamos, é uma ilusão, né? Não faz de conta. Então abra as portas do seu coração, se esvazie completamente e deixe ele entrar. Deixe ele fazer essa morada definitiva em cada um de nós. Converse com ele nesse momento, coloque as suas intenções. Peçam que ele venha animar a todos nós, aumentar um pouquinho mais a nossa fé, que ele venha abrir a nossa mente, o nosso coração, para podermos entender melhor o que ele tem a nos ensinar através desse Evangelho. Peçam a paz, a saúde para cada um de nós, para a nossa família. E vamos rezar pela paz no mundo inteiro, pela conversão da humanidade. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei com que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Então vamos proclamar o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu,
mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo que este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós. A vós, Senhor. Então busquem ler novamente. Peçam a Deus que ilumine a cada um de vocês. Depois nós voltamos para fazer a partilha. Acho que já pode começar, né, Luizinho? Já deu. Já deu? Então vamos lá, então. Eu vou dar um pequeno início e vocês completam, né? Ele é curto, né? Não é muito longo, né? Isso. Então, o evangelho de hoje vem a mostrar para nós, né, com bastante clareza, que nós não nos salvamos por causa das nossas obras, né? Mas sim pela graça de Deus. Pronto, olha, é tudo isso, né? Então, muitas vezes as pessoas pensam que estão agradando a Deus, fazendo isso, fazendo aquilo, achando que estão salvos, né, que são melhores do que o outro, né, porque faz isso ou faz aquilo. Né? E não é por aí. Né? Nós temos que entender que por mais que eu faça, eu não mereço nada de Deus. Né? É por isso que nós temos que fazer tudo e fazer do jeito que Deus dá para nós, nós temos que devolver de graça. Né? E por mais que você faça, não é nada, nada perante o nosso Deus. Né? Por isso que São Francisco disse no finalzinho da sua morte, né, quando estava quase morrendo, né, chamou seus amigos e disse, baixinho, né, quase sem voz, vamos começar tudo de novo, que até agora não fizemos nada. Né? Então Francisco ele conseguiu entender esse evangelho, conseguiu entender o sentido da vida, né?
e se aproximar de Jesus, ser Jesus, né? O máximo possível, e o nosso máximo é nada. Então, o buscar fazer comparação de um com o outro, como esse fariseu fez com esse cobrador de impostos, né? É uma coisa totalmente sem sentido, porque nós estamos caminhando juntos, todos nós. E por mais que eu imagine que sou melhor do que o outro, eu estou junto com o outro, né? Nós estamos caminhando juntos, né? A nossa distância para o nosso Deus é tão imensa, infinita, que um pouquinho à frente não faz diferença nenhuma, né? É o estar junto. É assim que nós devemos caminhar, né? Não importa o que eu faça, o que o outro faça, ou o que deixe de fazer, nós estamos juntos. Estamos juntos, na mesma caminhada, né? Não somos diferentes um do outro, né? Eu gosto de dizer, se estamos aqui nesse planeta é porque nós somos iguais. Temos que aprender as mesmas coisas, né? E é assim que nós devemos pensar. De forma alguma nos vangloriar, achando que somos algo, que por aquilo que fazemos merecemos algo. De forma alguma. Nós somos servos inúteis, como Jesus nos ensinou. Servos inúteis, né? É esse sentido que o Evangelho de hoje vem colocar para nós novamente. Então Jesus bate na mesma tecla de formas diferentes, né? E dessa vez ele vem novamente bater nessa tecla, né? Dos servos inúteis, da caminhada na igualdade, do amor de Deus de forma igual para todos, né? Sem fazer diferença alguma. Bom, busquei colocar aí alguns pontos e vamos lá, o que vocês têm a dizer? Pode começar, Rose. A Rose está aí hoje, né? Às vezes eu fico meio assustada com a palavra de Deus, viu? Eu dividi aqui, assim, que ele fala da pessoa que é arrogante e da pessoa que é humildade, né? Que tem humildade. Aí eu pensei aqui, meu Deus, o que será que eu estou alimentando? Qual das duas estou alimentando mais? Será que eu estou alimentando mais a minha arrogância? Será que eu estou alimentando mais a minha humildade? Porque se a gente for analisar aqui no Evangelho, a pessoa arrogante ela não é feliz. Porque ela vive de cobrança. Ela quer ser o primeiro da fila. Ela quer... Como que eu vou falar aqui para vocês? Ela, só porque ela faz a prática religiosa, ela já acha, a pessoa arrogante acha que tem direito ao céu, que nem esse cara aqui. Só porque ele pagava o dízimo, fizesse isso, ele já acha que ele já é o bambambam da história, não é? Então eu comecei a pensar, meu Deus, qual que eu estou alimentando mais aqui dentro de mim? A arrogância ou a humildade? Porque nos olhos de Deus, ele fica do lado do humilde, né? Porque ele pregou, né? O que ele pregou? Ele pregou o amor, a bondade. Então, ele fica do lado de quem parte tudo que faz, as ações que faz, tudo do coração. Enxerga o irmão com mais humildade, procura ajudar, né? E até ele fala assim, que o maior é aquele que serve. Não é isso que ele fala aqui? Isso. Que o maior é aquele que serve. Então, outra coisa, o humilde, ele é um missionário. A pessoa bem humilde, ela é um missionário, ela vai ser sempre missionário. Ela vai sempre pregar o lado bom, né? E eu acho que é isso, eu acho que nós precisamos, assim, firmar, né? Eu tô falando por mim aqui,
ser mais missionário, ser firme nas ações, porque só assim a gente anuncia a palavra de Deus. E nós estamos no ano jubilar, aí o nosso ano jubilar, que veio falar de fé, de esperança, de amor, e é isso que a gente tem que caminhar. Entendeu? Então, hoje eu fiquei preocupada. Agora eu vou ver o que eu estou alimentando aqui dentro de mim, qual lado. Me preocupou. Muito bem. Joga a bola aí, Maria Ilza, vai. Vamos jogar a bola. Acho que eu vou jogar para outro. Eu não quero. Eu lembro um padre que esteve aqui com nós, né? Uma vez. Acho que foi o padre Carlos Nascimento, se eu não me engano. Foi uma missa que nós preparamos lá fora, lá no jardim lá da Nossa Senhora Aparecida, uma missa enorme. E todo mundo muito feliz, muito achando que tinha feito maravilhas, né? E ele disse para nós, vocês não fizeram nada mais do que tinha que ser feito, né? Ele falou para a gente, vocês estão tudo felizes, estão se achando, né? Fizeram isso, fizeram aquilo. Ele falou assim, vocês não fizeram nada mais do que era para ser feito. Então, e tá certo mesmo, né? Na vida da gente, a gente fazer sempre pensando em servir mesmo, né? Nunca querendo fazer para se mostrar, para receber elogios, para se... né? A gente sempre fazer realmente para que o reino de Deus seja completo, né? Seja para todos, né? Então, acho que é um pouquinho assim, eu fico pensando. Eu penso mais, então, que a gente tem que ser cada vez mais humilde, né? Mas cada vez mais humilde nas nossas ações e na nossa vida. E não achar que, porque a gente faz a janta lá, que nós somos melhor que os outros, né? Jesus vai dizer para nós assim, não, vocês fizeram o que tinha que fazer, né? A obrigação de vocês era isso mesmo. Então, agora eu deixo passo por querido aí. Deixa eu falar uma coisa. Você estava falando e eu pensei, a gente tem que sempre saber pedir desculpas. Sim. Pedir perdão naquilo que a gente está errado, porque a gente sabe quando a gente está errado. Porque a gente que escuta toda semana a palavra, isso não sai de dentro da gente. Então a gente sabe o que é certo, a gente sabe o que é errado. E saber pedir desculpa, pedir perdão se for preciso. Eu acho que isso é importante. Eu errei, sim. Olha, eu errei, tá? Você me desculpa? Me desculpa, por favor. Entendeu? Então eu acho que é muito importante também. Hã? Tá bom. Quem quer falar agora? Henrique, quer falar? A Kelly? Tudo que você falou, Ilza, é muito o que a gente estava comentando aqui. Ele estava comentando isso agora. Principalmente da janta, assim, porque às vezes a gente fala, que a gente ajuda o pessoal lá, mas assim, no intuito de, sei lá, de repente a pessoa abre a mente da pessoa, se a pessoa não participa de alguma coisa assim, né, na igreja que vai, que participa, pra ver se a pessoa abre a mente, assim, nossa, que legal, vocês fazem isso, mas às vezes não cai como isso, né? Às vezes a pessoa já pensa assim, nossa, estão fazendo isso, vocês estão se achando a última bolacha do pacote. Que tá gritando alto os seus louros, né? Como se fosse um louro, né? Olha, e graças a Deus não é assim, né? Nós temos caminhado muito bem, né? Eu acho que a gente está caminhando pelo caminho certo. Eu vejo isso. A nossa turminha ali é muito gente boa, né? Todo mundo ali faz com o coração. Exato. E a gente ama aqueles irmãos, né? Isso que é o mais importante. A gente vê no sorriso deles toda vez que a gente chega lá. Sim. O propósito tá correto. E é aquilo, né? É tão pouco. Da gente é tão pouco. É isso. Então, a gente faz por amor. E o caminho é esse. O que se fizer, né? O que a gente fizer tem que fazer por amor mesmo. Não para querer gratidão, não para querer sair no jornal, se aparecer, né? Não precisa o padre ir lá falar que nós fizemos. Nós não queremos isso, né? Ainda bem que a nossa turminha é assim, né, Luizinho? Graças a Deus. Graças a Deus. Então, estamos no caminho.
É bom. A salvação, ela não é de graça, né? Ela não é de graça. Então é fazer, olhar para o Evangelho, e esse tipo de leitura que cabe essa reflexão, né? Inclusive tem uma passagem, um versículo, quando o fariseu, ele... logo no começo da narrativa do fariseu, ele fala, né? Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como o restante dos homens. Eu acho que esse início de frase da narrativa dele já deixa claro que a gente não tem, a gente não só não tem, como não pode nos comparar com um outro quando a gente está fazendo um bem. Por nós estarmos fazendo um bem, a gente é melhor do que o outro, a gente tem um ponto positivo. Aqui essa leitura deixa isso muito claro, que isso que nós estamos fazendo não é mérito nem demérito, é obrigação. É obrigação. Inclusive o Luizinho fez um comentário que eu achei maravilhoso. Deus é muito grande, só que Deus está muito longe da gente. Então, por mais que a gente tente correr para tentar ser melhor do que o outro, é muito essa corrida aqui do fariseu com o cobrador de impostos, por mais que ele tenha corrido para tentar ser melhor, ele está muito, mas muito longe de Deus. Ele não vai ganhar nada. Ele não vai conseguir chegar mais perto. Apesar da imensidão e de toda a onipresença de Deus, ainda está muito longe. Então, bom, é isso. Joga a bola aí. Muito bem, Henrique. Quem vai falar agora? Nivaldo, Kêmula? Então, a oração, né, é uma coisa íntima, né? Então, essa parábola que Jesus estava contando, ele estava falando assim, ó, esses caras estavam rezando assim, né? Estavam orando assim, é uma coisa íntima. E eu acho que é isso que esse evangelho quer trazer, né? O que realmente nós achamos que nós somos. Acho que essa é uma coisa interessante nesse evangelho. Porque um achou uma coisa e o outro falou, cara, eu sou meio ruim, velho. Não dá não, entendeu? Mas ele não falou isso pra ninguém e nem o outro falou pra ninguém. Foi ele com ele mesmo. E essa é a grande sacada nossa, né? É a gente sempre se avaliar em relação a nós mesmos, né? Se a gente conseguir se avaliar em relação a nós mesmos, é um puta de um passo. É que a gente tende a se avaliar em relação ao outro, né? Porque... Fala baixo? Normal. É que a gente tende a... Acorda as crianças. A gente tem que se avaliar em relação ao outro, né? É natural, tal, nosso convívio ali, né? Ser melhor que o outro, tal. Mas essa ideia que o Luizinho colocou também achei legal, gente, que, poxa, a gente está bem longe, a gente é igual, sabe, aqui. A gente é igual, então, se avalie, a gente é igual aqui, e se avalie você em relação a você mesmo. Acho que é isso que fica. Não precisa nem falar para ninguém. Porque se você falar para ninguém, já não é mais você em relação a você mesmo. É você querendo a opinião de alguém, tal. Então, o que vale, né? O que esse evangelho trouxe para mim é veja aí o que você está fazendo e melhore a partir disso, né? Aí depois, né? Melhore a partir da sua conclusão. Não a conclusão do Nivaldo, do Luizinho, do João, do José e do Mané. Melhore a partir da sua conclusão. E não é fácil, né? É uma situação interessante. Foi isso que eu peguei aqui com você. Muito bem. A Kênula quer falar? Por enquanto, não. Não? Processando. Então tá bom. Quem mais? Conceição quer falar? Eurico? Mário? Já foi bem comentado, né? Isso daí, mas assim, fala muito a gente tem que tomar cuidado com a nossa oração, né? Porque muitas vezes está fazendo oração, achando que está arrasando, né?
Não dá graças a Deus, né? Porque a gente não tem que ficar se vangloriando. Ah, eu fiz isso, eu sou assim, né? Eu faço visita, eu levo 10 tipos doentes, no meu caso, né? Eu não tenho que ficar fazendo isso para aparecer, né? Não estou fazendo nada, isso aí não é nada, estou fazendo mais do que a minha obrigação de tentar levar Jesus para as pessoas, né? Que está precisando. Principalmente aquelas pessoas que não têm condição. Mas, infelizmente, na nossa igreja, principalmente, tem muita gente assim, que faz uma coisinha, faz questão que todo mundo saiba o que está fazendo aquilo, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, né? O próprio Jesus diz que a mão direita não precisa saber o que a esquerda está fazendo. Né? Então, a gente tem que fazer para Deus, não é para mostrar para a pessoa. Tem muita gente que tem cargo na igreja, inclusive ministro da Eucaristia, que é para aparecer, para ficar bonitinho lá no altar. Não é para isso que a gente é ministro para servir, né? Inclusive, tem aquela oração muito bonita que eu gosto de fazer. Eu não sou digna de pegar em Jesus, quem sou eu, né? Sou cheia de pecado, né? Para mim estar pegando em Jesus, quem sou eu, né? Eu não sou digna de estar tocando em Jesus, então não tem que ficar fazendo isso para aparecer. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque não é isso que Deus quer de nós, né? A gente tem que prestar atenção no que a gente está fazendo, e muitas vezes a gente está querendo mostrar serviço, principalmente para o padre e para as outras pessoas, né? Tem muita gente que faz as coisas na igreja pensando que, esperando o agradecimento do padre. Então, eu não estou fazendo nada para o padre, estou fazendo para Deus, eu estou fazendo para Jesus, eu estou fazendo para o padre, né? Tem que procurar fazer as coisas certas, né? Não ser chamada a atenção pelo padre, que o padre está ali, se ele vier me corrigir, eu tenho que aceitar, baixar a cabeça, né? Se eu estiver fazendo as coisas para aparecer, não é assim. Não é isso que Deus quer de nós, né? A gente tem que tomar muito cuidado com a nossa oração. É isso que esse evangelho fez eu refletir hoje. Muito bem. Mário? Acho que o pessoal já falou tudo, né? Cada um falou e de maneiras diferentes, mas todos na mesma linha, na mesma conclusão. Eu vejo aqui esse exercício de nós nos colocarmos no texto nesse trecho que nós estamos lendo hoje, né? Esse é um exercício bastante importante, nos colocarmos no texto. Aí no texto Jesus fala de dois tipos de pessoa. E a chave de leitura aí, a meu ver, se refere aos valores humanos e os valores divinos. Né? Se orgulhava aí pelos valores humanos, né? pelo, entre aspas, cumprimento dos deveres sociais e religiosos, né? Pagava o dízimo, enfim. E o outro se reconhece como publicano, né? Que ele é injusto, é pecador, né? São apresentações diferentes que nós nos deparamos constantemente com essas situações. Basta prestar um pouco atenção, né, no dia a dia, dentro da própria instituição igreja, né, que todos somos reunidos pela mesma fé, e de repente a gente nota essas diferenças aí. Faz parte do ser humano. Interessante que, como eu estou falando isso, a parábola de Jesus, ela acontece na condição de que ambos vão ao templo rezar. Tanto um quanto o outro, né? Mas o comportamento deles são completamente diferentes. Né? Então a gente vê que ambos partilhavam da mesma religião, da mesma fé, porém cada um interpretava de uma maneira. Isso acontece nos dias de hoje, né? A gente tem que estar atento a isso. Né? A gente muitas vezes nós nos deixamos levar pela essa vaidade, a vaidade das vaidades, né? Que está lá na própria Sagrada Escritura. Né? Vaidade das vaidades. A gente é muito vulnerável à vaidade. Né? E, sobretudo, né, nos dias de hoje, mais do que nunca, valemos mais pelo que temos, pelo que produzimos e pelo que consumimos.
Então a gente tem que estar atento a isso. Para Deus esses valores não têm significado nenhum. Aqui se fala que Jesus aqui, ele fala que Deus eleva o humilde, né? E não tem o mesmo olhar que tem para o outro, o vaidoso. Então é importante, nesse exercício, entre orgulho e humildade, a gente se colocar aí no texto e fazer um exame de consciência, uma autoanálise, para ver como anda o nosso comportamento no dia a dia. Sempre é um exercício bom, ao nós nos levantarmos, né? Pensar naquela proposta que nós vamos fazer durante aquele dia e no final do dia a gente fazer um exame de consciência para ver como é que nós agimos. Se a gente fizer isso, a gente vai perceber que a gente deu umas pisadas na bola, né? E algumas vezes a gente também acertou. Né? Mas então esse exercício é bastante interessante, porque a vaidade quando a gente se acha muito cristão demais, a gente na verdade está sendo cristão de menos, né? Porque a gente está elevando o orgulho. E a humildade é diferente, a gente tem que estar sempre à disposição para servir. Esse servir, é bom que fique bem claro, servir não é ser bobo. Não é ser bobo, né? Servir, pelo contrário, né? É ter a visão de fazer o serviço certo, em condições e para quem merece esse serviço. Não, a gente se deixa levar pela vaidade, e não é esse o objetivo do texto, nem do cristianismo, enfim. No final da história, o que vale é o amor. Tudo deve ser feito com amor, por amor, porque se a gente pensar assim, quem ama não é injusto, não é ganancioso, não tem raiva, mas o dia a dia a gente tem que ficar atento a isso. Que o mundo nos conduz a várias situações que muitas das vezes desagradam a Deus e nos levam ao pecado. Então eu acho que é isso, temos que ficar bem atentos entre o que o texto mais releva aqui, o orgulho e a humildade. A escolha é de cada um. Então, ficar atentos para isso. Eu acho que é essa a mensagem que eu vi aqui, bem em evidência. Muito bem, Maria. Muito bem. Faltou o Eurico, Marcelo e a Kelma. Eu posso falar. Pode. Acho que para todo mundo conversou, né? Falou também. Do Evangelho está bem claro também, né? Mas eu vi, assim, que o fariseu parece que ele definiu uma meta, né? Uma chegada, e ele falou assim, ó, já cheguei. Deus, eu já cheguei. Eu já posso morrer agora e sentar do seu lado aí no céu, porque, olha, eu já fiz o checklist aqui e já cumpri todas as metas. Já posso ir embora, né? Quase assim, né? E o outro, ele com certeza também era uma pessoa boa. Com certeza ele fazia muitas coisas boas. Ao ponto dele falar assim, né? Deus, eu ainda preciso caminhar. Eu ainda preciso, né? Tem piedade de mim. Eu não quero mais pecar. Eu ainda quero melhorar. Eu ainda quero me desenvolver. Eu ainda quero chegar. Me ajuda, né? Tenha piedade, me ajuda. E é isso que eu vejo que Deus muitas vezes quer da gente, né? Que a gente esteja sempre pronto para ir se renovando, crescendo espiritualmente, né? Cada vez mais precisando dele, cada vez mais pecando menos, cada vez mais sendo uma pessoa melhor a cada dia. Eu acho que é isso que Deus espera da gente, né? Que a gente não seja uma coisa formada e fixa e acabou, mas que seja uma pessoa que vai, né? Com a presença de Deus se elevando, se melhorando, evoluindo, essa palavra, evoluindo, né? Até que esse que acho que o desejo de Deus, né? Que a gente evolua e seja seres melhores, né? Do que a gente é, né? Cada dia ser melhor, né?
É mais ou menos isso. Muito bem. Muito bem, então. Eurico quer falar? Eu vejo assim que os santos, muitos dos santos, a maioria você vê assim, todos eles, você vê que eles sempre iam, né? Mais e mais, assim, eles sempre achavam que não estavam fazendo nada, que ainda era pouco, que eles precisavam aprender mais, de que eles tinham que, nossa, eu tenho essa falha, eu tenho aquela falha, e eles iam sempre se corrigindo e tentando, né? Eu acho que é isso que todos, e serve como testemunho para nós, né? A gente sempre tentar também ir melhorando, o que tá falha em mim, o que eu preciso melhorar, Deus, né? Mostra para mim, mostra, né? Não como um ser acabado, mas como um ser que quer continuar ainda evoluindo. Muito bom. Muito bem. Lico? Hoje não. Hoje não. Marcelo? Como todo mundo já falou aí, né? O evangelho de hoje traz duas situações, né? A arrogância e a humildade. A gente sabe, né, pela história, né, bíblica, né, até do tempo de Jesus também, né, os cobradores de impostos, eles eram pessoas do povo, né, de Israel, né, que fazia o trabalho, né, para os romanos. E isso aí, fazendo isso, eles eram desprezados, né? Às vezes desprezados até pela própria família, né? A gente tem um exemplo de Mateus, que era cobrador de imposto, antes de ser chamado por Jesus. E meio que me pega mais nesse evangelho é a pessoa ter humildade, né, de se reconhecer pecador. A pessoa, quando é arrogante, ela não tá, ela nem enxerga, né? Ela nem enxerga o outro, só enxerga ela mesma. Então, aí que a pessoa se engana, né? Porque Deus quer que a pessoa seja humilde, né? Então, a gente tem que praticar, né, essa humildade cada dia, né? Nunca querer ser melhor do que ninguém, né? Porque a gente é falho, né? A gente não é perfeito, né? Então, igual a Tana falou, a religião que sempre buscava, né, se corrigir, né? Paulo, às vezes, pelo ímpeto, né, antes de se converter, né, ele era perseguidor, né, dos cristãos, e ele chegava a falar muitas vezes, às vezes eu quero fazer o bem e não consigo, não quero fazer o mal que não quero e acabo fazendo, né? Então, esse fariseu aí
Pensou que ele já estava salvo, né? Isso é uma coisa que serve de alerta para a gente, né? Porque a gente frequenta com mais frequência, né, a comunidade. A gente tem que ficar alerta para isso, né? Porque às vezes até uma pessoa que não pratica religião, né, que é ateu, às vezes ele faz muito mais coisa do que um cristão, né? Para mim o foco desse evangelho de hoje é a humildade, né? Você ganha o reino de Deus sendo humilde. Muito bem, muito bom. Muito bem, Natal. Mais alguma coisa? Quem queira comentar? Lembrou de algo que queira falar? Fique à vontade, né? Temos mais alguns minutinhos ainda. Mais 9 minutos, não é tanto, não. Tudo em ordem? Então vamos agradecer a Deus por esse momento, por nós estarmos aqui reunidos, né? Tendo a plena certeza de que tudo aquilo que aconteceu, nós não fizemos nada. Foi Ele que fez acontecer através de cada um de nós. Então vamos agradecer a Ele dizendo: Obrigado, Senhor. Rezemos. Pai nosso, estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Então vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, né, sobre a nossa família, sobre a fraternidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.